Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Queremos gravar mais um vídeo, o segundo vídeo sobre catolicismo romano. Já gravamos o primeiro vídeo, sobre o catolicismo romano, vamos gravar agora o segundo, Então, o catolicismo romano, agora voltando nas partes, nós estamos trabalhando as partes de doutrina. O primeiro vídeo foi sobre a sua parte histórica, sobre a origem, sobre a sua fundação, sobre o decorrer da história até o Concílio de Trento, o Concílio Tridentino. Também falamos sobre o Concílio Vaticano I, no século XIX, e o Vaticano II, da década de 60 em diante. Agora vamos falar da parte doutrinária, que já falamos também no primeiro vídeo. Hoje quero falar sobre a questão de Pedro, é a rocha inabalável da Igreja, da Igreja Católica. Então, Jesus confiou-lhe uma missão única, graças a uma revelação vinda do Pai. Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso está registrado em Mateus 16:16. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Pedro, em razão da fé confessada, permanecerá como a rocha inabalável da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei a chave do reino do céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. O poder da chave designa autoridade para governar a casa de Deus, que é a Igreja, Jesus o bom pastor. Confirmou esse encargo depois da sua ressurreição. Ele disse para Pedro: Apacentai as minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízo doutrinário e tomar decisões disciplinares na igreja. Isso que é o significado e a interpretação com a Igreja Católica Romana pensa, dentro da teologia papista, dentro do colégio apostólico da igreja, Então, vamos refutar isso biblicamente, vamos analisar à luz da Bíblia, vamos analisar dentro de uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação, e analisar exegeticamente, extrair o que o texto quer dizer para a gente. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja é o próprio Jesus, reconhecido como Cristo, Filho de Deus, como Pedro tinha acabado de declarar. A expressão sobre essa pedra relaciona-se com a resposta de Pedro: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em Mateus 16:23, vemos Jesus repreendendo Satanás, que falou através de Pedro, o que prova a fragilidade humana. Portanto, a igreja não foi edificada sobre Pedro, e sim sobre a rocha, Petra, que é Jesus. Jesus afirmou que ele mesmo era a pedra. E outra questão: todas as vezes que a Bíblia se refere ao fundamento da igreja, coloca Jesus como a pedra desse alicerce. Em Efésios 2:20, Mateus 21:42, Atos 4:11, Romanos 9:33 e 1 Coríntios 10:4. O próprio Pedro reconhece que a pedra da igreja é Jesus Cristo. Ele escreve na carta petrina dele, 1 Pedro 2:4-7 e Atos 4:11. E não ele. Pedro não era a rocha inabalável, era assim repreensível por seus atos. Gálatas 2:11, Paulo repreendeu. Ele negou Jesus 3 vezes. Pedro desempenhou um papel de fundamento da igreja, compartilhando com todos os demais apóstolos. Paulo declarou que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular. Efésios 2:20. As chaves do reino dos céus foram dadas a Pedro, Mateus, e a todos os discípulos, Mateus 18:18. Vamos analisar. Pedro, o primeiro Papa. Assim como por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico. De modo semelhante, o romano pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Esse ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. O Papa
O bispo de Roma e sucessor de São Pedro é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Vamos analisar isso à luz da Bíblia Sagrada, à luz da hermenêutica. Se Pedro foi papa, foi um papa diferente dos seus sucessores até agora. Pedro era financeiramente pobre. Atos 3 e 6. Pedro era casado. Mateus 8, 14 e 31. Você pode estar analisando as referências bíblicas, caso que você queira. Pedro foi um homem humilde, pelo que não aceitou ser adorado pelo centurião Cornélio. Atos 10, versículo 25 e 26. Pedro foi um homem irrepreensível. A questão de Gálatas, lá 2 e 2, né? Pedro não era pastor da comunidade cristã em Jerusalém, e sim Tiago. Atos capítulo 12, versículo 17 e Tiago 1 e 1. O próprio, um livro extra bíblico, né, fora da Bíblia, Eusébio de Cesaré fala que o pastor da igreja de Jerusalém era Tiago. Foi colocado como uma das colunas entre Tiago e João, e não como a primeira coluna, né? Gálatas 3 e 9. Quando o primeiro concílio reuniu-se em Jerusalém, Pedro apenas teve a função de introduzir o assunto. Tiago teve a posição mais importante, assumindo a reunião, dando o seu parecer e fazendo o pronunciamento final. Paulo fala que em nada foi inferior aos mais excelentes apóstolos, reconhecendo que seu chamado era semelhante ao ministério de Pedro, a ponto de usar de sua autoridade para repreender Pedro durante o momento ágape, né? Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 14. Doutrina católica. A própria história do papado é uma viva demonstração de que os papas jamais conseguiram provar serem sucessores de Pedro, já que em nada se assemelha àqueles inflamados, mais humildes servos do Senhor Jesus Cristo. Vejamos, os papas são admiradores, os papas são administradores de grandes fortunas da igreja, declarada em 1972 como sendo no valor de $1 bilhão. Os papas são celibatários, não se casam, não bastante ensina que o casamento é um sacramento. Os papas frequentemente aceitam a adoração dos homens. Os papas se consideram infalíveis nas suas decisões e decretos, isso é fato. A questão da doutrina da infalibilidade do Papa. Vamos lá. Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelo apóstolo, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação da sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Goza dessa infalibilidade o pontífice romano, chefe dos colégios dos apóstolos, por força de seu cargo quanto na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e carregado de confirmar seus irmãos na fé, proclamado por um ato definitivo em ponto de doutrina que concerne a fé em um dos costumes. A infalibilidade prometida à igreja reside tanto no corpo episcopal, olha lá, quando esse exerce seu magistério supremo em mão com o sucessor de Pedro. Vamos lá, refutação. O dogma da infalibilidade papal não tem nenhum fundamento, nem na Bíblia, nem na história da igreja. Inúmeros erros foram cometidos pela Igreja Católica na sua história, ameaçando cientistas como Galilei, de morte na Inquisição, caso não negasse o fato de que a Terra girasse ao redor do Sol, pelo que o Papa João Paulo II teve de se desculpar ao mundo cientista, né? Ao mundo cientista. João Paulo II foi o Papa que mais se desculpou pelos erros da Igreja em todos os tempos. Isso prova que a infalibilidade não faz parte dos atributos da Igreja e nem do Sumo Pontífice. E sim, se assim fosse, essa infalibilidade seria claramente reconhecida, e de fato não é. A Bíblia não é a única fonte de fé, é o que diz eles, né? A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Refutação. Jesus ensinou que as tradições religiosas podem afastar as pessoas da vontade de Deus. Claro. São as Escrituras que testificam sobre o próprio Jesus.
Jesus as examina e as ensinava integralmente. A Bíblia contém advertência para que ela não se acrescente nem se diminua nada. A Bíblia Católica possui os seguintes acréscimos, concretizado lá em 1573, primeiro e segundo livro de Macabeu, Judite, Tobias, Baruque, Eclesiastes, Sabedoria. Possui ainda acréscimo aos livros de Esther, do capítulo 10 e 4 ao capítulo 16, e Daniel capítulo 13 e 14. Isso você pode estar acessando lá a playlist lá sobre bibliologia, que eu explico muito bem sobre essa questão. O Cânon da Escritura contém 73 livros. Foi a tradição que fez a igreja discernir que escritos deviam ser incluídos na lista dos livros sagrados. Ela comporta 46 escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento, Tobias, Judite, os 2 livros de Macabeus, Sabedoria, Eclesiastes e Baruque, está dentro aí das decisões conciliares. A refutação. Os apócrifos solapam, encobre a doutrina da inerrância, porque esses livros incluem erros históricos, geográficos, cronológicos. Por isso, nem os judeus, nem Jesus, nem os apóstolos, nem a maioria dos pais da igreja primitiva aceitaram mencionar os apócrifos como parte das escrituras. Nunca foram citados por Jesus nem pelos apóstolos. A maioria dos primeiros pais da igreja os considerava como não inspirados. Não aparece no cânon hebraico antigo. Possui uma qualidade inferior comparada aos demais livros do Novo Testamento e do Antigo. Vamos analisar outra questão. Veja uma pequena análise dos livros apócrifos. Tobias apoia a adoração aos anjos, no capítulo 12, contém erros históricos como a suposição de que Senaqueribe era filho de Salmanaser, em vez de Sargão II. Erro geográfico, como dizer que Nínive foi tomada por Nabucodonosor e por Assuero, em vez de Nabupolassar. E o arcanjo Rafael refere-se a mentiras, cita a esmola com valores expiatórios que conduz ao livramento da morte. Não. O livro de Judite. O livro de Judite, ampliando os fatores para pensarmos o livro de Judite. O livro de Judite cita Nabucodonosor como o rei dos assírios em Nínive e não na Babilônia, que fez guerra contra Afaxade, rei dos Medos. Só que além do fato de que nenhum rei dos assírios chamou-se Nabucodonosor e nenhum rei dos Medos chamou-se Afaxade. Os fatos narrados são posteriores ao repatriamento dos hebreus, quando Nínive já estava em ruína há mais de um século. O nome, cenário dos acontecimentos e lugar de suma importância e estratégia no livro. É totalmente desconhecido nos demais livros da Bíblia e da história secular. A mentira e a dissimulação são louvadas, E outra questão também que a gente vai analisar é a questão de Macabeu. Primeiro, Macabeu possui discrepância histórica. Compare com o segundo Macabeu. Segundo Macabeu, apoia doutrinas como a invocação e a intercessão dos santos, entendeu? O purgatório, segundo os católicos, lugar, o estado em que as almas dos fiéis mortos se purificam antes de alcançar a graça final do paraíso, lugar de provações e sofrimento, redenção das almas depois da morte. Outra questão também que é narrado também no livro é a oração pelos mortos, no livro de Macabeu. O sacrifício expiatório, pagar a culpa por alguém, pelos mortos, contém discrepância histórica. Então isso é oração pelos mortos, a questão do purgatório, o alicerce total que eles pegam, eles precisam desses livros para pensar acerca das suas doutrinas, extras bíblicas. A sabedoria, outro livro apócrifo. Não consta no cânon hebraico, possui belos pensamentos morais, mas não deve ser considerado inspirado por Deus. Eclesiástico, é diferente de eclesiar. Não foi representado no cânon judaico. Baruque é ausente da Bíblia hebraica e também apoia a invocação dos santos, As santas imagens, outra questão muito. Desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziram simbolicamente a salvação por meio do verbo encarnado, como a serpente de bronze. A Arca da Aliança e os querubins, foi fundamental no ministério do verbo encarnado, que no 7º concílio ecumênico em Nicéia, no século VIII, justificou contra os iconoclastas, o culto dos ícones de Cristo, mas também da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. O culto cristão das imagens não é contrário
ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. Vamos analisar. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original, de Basílio, né? E quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. O Concílio de Nicéia, de Trento, do Vaticano II, honra e presta às santas imagens uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só compete a Deus. Nós devemos compreender a diferença entre imagem e ídolo. Assim fica mais fácil para entender seu sentido na igreja desde os primeiros séculos. Ídolo é coisa em si mesma, imagem é recordação, alguma coisa distinta dela mesma. É a questão da foto lá que ele diz isso, né? Vamos refutar teologicamente e biblicamente. Deus ordenou a construção dos querubins da Arca da Aliança com finalidade de adorno e de se fazer sombra sobre a arca. Deus mandou construir a serpente de bronze para prefigurar a morte sacrificial de Jesus Cristo. Ezequias, rei de Judá, foi enaltecido por Deus quando destruiu essa mesma serpente de bronze muitos anos depois, pelo fato do povo estar prestando culto. Querer usar o verbo venerar no lugar de adorar não passa de um sofismo. Não há fundamento nomear, né, o culto de dulia, servidão, reverência, né, e hipidulia no caso de Maria na prática, né, o que eles fazem é adorar latria, né? E a outra coisa, vejamos, eles ajoelham-se diante das imagens, acende-lhe vela, né, diante delas fazem promessa, o sinal da cruz, reza ajoelhado aos seus pés, carregam em procissões, né, procissões, constrói igrejas e catedrais, faz grande liderança entre as imagens, né? Faz grande diferença entre as imagens de um mesmo santo, uma sendo honrada de maneira vulgar e outras cercadas de honraria solene. Cansam-se fazendo peregrinações para cumprir voto, indo visitar a imagem, tendo imagem semelhante aos seus próprios lares, né? São isso aqui. Então, o que mais precisa para caracterizar o culto? Vários textos condenam a atuação e adoração às imagens. Foi o pecado de Israel ser levado para o cativeiro babilônico por causa da idolatria. Não adianta correr. A doutrina do purgatório, a purificação final. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantido, né, sua salvação eterna, passa após sua morte, ter uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria no céu. Tem que passar pelo purgatório para a purificação ser purgada. A Igreja Católica denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, né, que é completamente destinada do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença, em 1439. A doutrina do purgatório aparece nesse Concílio de Florença, em 1439. E de Trento, né, que é reforçado, ratificado em 1563, fazendo referência a certos textos da Escritura. Por exemplo, 2 Macabeus, como foi falado. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. A refutação que vamos fazer relacionado a isso é sobre a questão. Deus declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8. Portanto, não pode se contradizer e lançar os salvos no purgatório para expiar os pecados já purgado limpo. Dizer que as almas expiam suas faltas no purgatório entra em contradição com a perfeita libertação do pecado, com o completo livramento do juízo vindouro, com a completa justificação pela fé, com a intercessão, né, com o atual estado do salvo santo. Se estamos dando a luz de Cristo, né, se estamos andando à luz de Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não purgatório. A obra é perfeita, é completa de Cristo. A Bíblia ensina que quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já é condenado. Está condenado, como diz João, né, 3:18. E que depois da morte segue-se ao juízo. Quando nos voltarmos para Deus, Ele pagará nossas transgressões e não se lembrará mais de nossos pecados. Hebreus, que está registrado. Se Deus mandasse alguém para o fogo purificador, a morte de Jesus na cruz teria sido meio sacrifício. E Ele continuaria se lembrando dos pecados que foram perdoados. A cruz não foi suficiente.
O sangue de Jesus seria fraco e não seria suficiente para lavar e purificar o pecador. Portanto, não existe purgatório. É mais uma invenção dos homens e não de Deus, né? Outra questão também que nós vamos analisar é a questão dentro aqui da questão a Bíblia ensina que quem crê em Jesus não é condenado, já foi falado, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A oração pelos mortos, o ensinamento do purgatório apoia também na prática a oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura, na realidade, livro apócrifo, fala: eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fosse absolvido os seus pecados. A oração pelos mortos está em 2 Macabeu, capítulo 12, 46, e não na Bíblia Sagrada, nos livros canônicos. Outra questão: desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos, né? Ofereceu sufrágios em seu favor, em especial sacrifício eucarístico, a fim de que por purificação eles possam chegar à visão beatífica de Deus, né? Então, uma refutação: depois da morte, segue-se ao juízo, Hebreus 9, 27, nada pode ser feito para mudar o destino de quem já morreu. Lucas 16, o rico e o Lázaro. Feliz aquele homem que morreu com Cristo, porque tem garantia do seu Senhor de uma vida eterna na glória. Aceitando ou rejeitando o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, quando morremos já selamos o nosso destino e vida eterna. Outra questão também para pensar fora da igreja, fora da igreja católica não há salvação. Apoiado na Santa Escritura e na tradição e nos demais concílios, ensina que essa igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho é Cristo, que se torna presente em seu corpo, que é a igreja. Não pode salvar-se aqueles que, sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como uma instituição necessária, apesar disso não quiseram nela entrar ou nela preservar, porque fora da igreja não há salvação, somente dentro da igreja que há salvação. Refutação: enquanto a Bíblia ensina que a salvação vem pela graça de Deus mediante a fé, Efésios 2, 8 e 9, o catolicismo oferece que se denomina salvação sacerdotal, uma salvação que também se ortoga mediante as funções do sacerdote, ou seja, dos sacramentos e das obras individuais. Por isso é que a Igreja Católica tem ensinado tradicionalmente e erroneamente que ela é a única igreja verdadeira e que os que não pertencem a ela não podem ser salvos pelo fato de não participar do seu sacramento. Isso não é bíblico, né? Não é bíblico. Os sacramentos são necessários à salvação. Há na igreja 7 sacramentos: o batismo, a confissão, o crisma, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem, o matrimônio. Fiéis à doutrina da Sagrada Escritura, as tradições apostólicas, o sentimento unânime dos padres, professa que o sacramento da nova lei foram todos instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação, segundo o Concílio de Trento. Refutação bíblica: Jesus nos deixou apenas 2 sacramentos, o batismo e a ceia, e a eles não possui poder salvífico. Somente em Jesus Cristo há salvação. Os 7 sacramentos são nada menos que uma série de boas obras que os católicos creem que precisa fazer para alcançar a salvação. Mas em Romanos 3:20 está escrito: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Outra questão: ao criar essa doutrina, o catolicismo forma uma espécie de salvação sacerdotal, pois os sacramentos só podem ser ministrados pelo sacerdote católico, transformando o sacerdote católico em mediadores entre Deus e os homens, que é uma tremenda heresia, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Salvação através das obras. A igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação, e a caridade assegura e purifica a nossa capacidade humana de amar, elevando a perfeição e a sobrenatural do amor divino, né? Do amor divino. Refutação: Jesus nos ensina que as boas obras são nossa obrigação e que, praticando-a tão somente, continuamos como servo inútil. O homem não pode ser justificado por obras, mas pela graça de Deus. Por meio de sua fé em Jesus Cristo é o único caminho, o poder de perdoar pecados. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Mas quem perdoa nossos pecados é somente um, Jesus Cristo, Filho de Deus, e não há outro a não ser Ele.
Esse poder que na antiga lei foi dado aos profetas foi otorgado aos discípulos do Senhor Jesus na nova aliança, né? Que a igreja diz ser detentora desse poder. As indulgências é a remissão diante de Deus da pena temporal devida. Foi isso que Lutero levantou contra a venda das indulgências no período da Reforma Protestante, a venda do perdão, né? E não existe essa venda do perdão. O perdão em si, ele é gratuito, né? Deus perdoa a parte do homem se arrepender dos seus pecados. Esse ensino diz que o Papa é vigário, substituto de Cristo, né? É o cabeça da igreja, ele pode sacar do tesouro da igreja e os bens que ele é depositário, ortogando qualquer dessas indulgências. Ao fato, a igreja ou qualquer membro individual, as indulgências constituem a obtenção do cancelamento dos pecados pela ida a Roma. É o pecado de simonia, negócio ou tráfico com as coisas sagradas, apontando para Pedro. A salvação não pode ser comprada, ela é gratuita, mediante a fé em Jesus Cristo. Outra questão, poder de ligar e desligar dos dados apóstolos, né? A chave só pode ser exercida segundo o concílio que o próprio Jesus estabeleceu para Pedro, né? A chave fala de autoridade, mas Pedro não tem a chave do reino do céu. Quem tem a chave do reino do céu é somente Jesus, que é a porta verdadeira. Outra das questões importantes que a gente pode estar analisando também, o celibato dos ministros. Todos os ministros ordenados na igreja latina, com exceção dos diáconos, permanecem normalmente, são escolhidos entre os homens fiéis que vivem como celibatários, que querem guardar o celibato por causa do reino de Deus, chamando e consagrando os indivíduos. É o voto de castidade. A Bíblia mostra que Pedro, que o catolicismo romano disse ser o primeiro papa, era casado e assim continuou durante seu ministério. Paulo, quando escreveu ao concílio, escreveu a carta a Coríntios, não escreveu o mandamento do Senhor, e sim um aconselhamento, uma opinião particular, originada de tempos de tribulação que os primeiros cristãos, como ele diz, questão é bom que o homem fosse como eu, não se casasse, mas período turbulento, dificuldade, melhor que não se casasse mesmo. O ensino de Paulo é de que convinha o bispo ser esposo de uma só mulher. O casamento foi reconhecido por Deus como algo bom para o homem. A ideia do celibato imposto obrigatório veio a existir na Igreja Católica somente em 1074, quando o Papa Gregório VII veio proibir o casamento aos padres. E no ano seguinte determina que todos os padres casados se divorciassem. Outra questão, reza pelo Santo Rosário. O culto da Santíssima Virgem, também encontrada a expressão no Santo Rosário, resume de todo o Evangelho. A oração cristã procura meditar a preferência do ministério de Cristo. Refutação. O terço romano Rosário é composto de 50 décimos, e para cada 10 Ave Maria reza-se um Pai Nosso. Daí um total de 50 Ave Marias e 10 Pai Nosso. Jesus ensinou para orarmos sem usar de vãs repetições, pensando e se enganado que pelo muito falar seremos assim ouvidos. Outra questão, a canonização do santo. Dentro da canonização do santo, ao canonizar certos fiéis, isso é, ao proclamar a solenidade que esses fiéis praticam heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a igreja reconhece o poder do Espírito de santidade, está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo como modelos intercessores, são santos na face da terra. Essa prática foi decretada no século IX, atribuindo assim o Papa esse direito para isso, estabelecendo que seria necessário organizar-se um processo onde se registraria todas as provas de curas, milagres, que esses beatos teriam realizado em vida após a sua morte. Esse processo se seguiria como ritual, né, através da hierarquia existente, até chegar ao Papa que faria o julgamento final. A Bíblia ensina claramente que depois da morte segue-se ao juízo. O que temos de fazer, façamos em vida, porque depois da morte não teremos parte alguma com o que se faz aqui na terra. Outra questão também importante aqui também, evangelizando os membros das seitas, né? Terminando com o catolicismo aqui, deixando, né?